Muito boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui participando do FIS 2021. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos organizadores, agradecer em especial ao Josiel e ao Rodrigo pelo convite de estar aqui, para estar aqui hoje moderando esse painel e pela honra de estar aqui fazendo essa moderação com a participação de pessoas, de líderes tão ilustres como Eduardo Bianco, o José Luiz Castro e o ministro Mandetta. Como já foi dito, o nosso tema é construindo um modelo colaborativo no setor de saúde da América Latina. E quando nós alinhamos o direcionamento da discussão desse tema, nós propusemos que ele tivesse um ponto em comum, para que nós não discutíssemos um modelo colaborativo que não tivesse algum ponto de convergência. E eu acho que, indubitavelmente, o maior desafio que nós temos enfrentado, né, e continuamos enfrentando, é o da pandemia, da Covid-19. E nada mais apropriado do que discutir um modelo colaborativo, porque me parece que todos nós concordamos que acho que uma das maiores lições aprendidas até agora com a pandemia Covid-19 é a importância da colaboração. A importância da colaboração, quer seja entre países, quer seja entre organizações governamentais ou não governamentais, quer seja, acima de tudo, a colaboração entre pessoas. E nós tivemos muitos exemplos que, pelo menos para mim pessoalmente, me fizeram acreditar ainda mais na humanidade, a partir de exemplos que nós tivemos de colaboração e de empatia. E desta forma, nós propomos que a nossa discussão aqui e o direcionamento da discussão de um modelo colaborativo seja exatamente em torno do tema Covid-19. Mas o que nós vamos fazer dentro da dinâmica, que eu imediatamente passo a explicar qual vai ser, é que eu coloco a pergunta direcionando a discussão nesse tema, e a dinâmica que nós pretendemos fazer é que cada um dos expositores, que eu vou chamar por uma ordem aqui aleatória, que eu pretendo definir aqui agora, é que cada um tenha 10 minutos para fazer a sua exposição a essa pergunta que eu vou direcionar, e depois desses 10 minutos de exposição de cada um, nós temos um tempo restante para debates e perguntas entre nós e também para responder perguntas que venham daqueles que estão nos assistindo. E aqui eu quero agradecer também, de forma muito especial, a quem está aí dedicando o seu tempo para nos assistir, para participar aqui conosco. Bom, eu acho que nós já apesar de ainda estarmos indubitavelmente vivendo uma pandemia, eu acho que a gente já deve, de alguma forma, vislumbrar um futuro onde nós faremos uma transição de uma situação de pandemia para uma situação de endemia. E considerando, então, as lições aprendidas com a pandemia Covid-19, como que os senhores acham que nós podemos melhor articular na América Latina, considerando a visão de América Latina, através de um modelo colaborativo, os desafios do enfrentamento da endemia da Covid-19, tanto nas suas consequências diretas, quer dizer, eu diria, nas consequências diretas do que seja uma situação endêmica da Covid-19, como aquelas que estão relacionadas ao que eu chamo, ao que acho que nós podemos chamar dos passivos, das consequências da epidemia.
tanto na dimensão social como na dimensão sanitária ou de saúde, decorrente daquilo que nós temos visto, causado pela própria pandemia, tanto com a síndrome pós-Covid, como também com o que aconteceu em todo o sistema de saúde do mundo, em que várias situações de tratamento de saúde tiveram que ser postergadas, e temos hoje, na verdade, um passivo sanitário na maioria dos países. Então, considerando então esse preâmbulo, a pergunta é essa: como que nós podemos melhor enfrentar e desenvolver um modelo colaborativo, considerando essa transição para uma situação endêmica e considerando também os passivos que nós temos? E aí, eu vou tomar a liberdade aqui de dirigir essa primeira... pedir ao José Luiz Castro que, em primeiro lugar, faça a sua exposição de 10 minutos, seguido do Eduardo Branco e do ministro Mandetta. Muito obrigado. José Luiz, por favor. Buenos días y saludos y agradecimientos a la iniciativa FISA, al doctor Ari Ribeiro, al doctor Eduardo Bianco, al ministro Luis Enrique Mandetta. Es un honor estar aquí hoy con todos ustedes. Hace 20 meses, el 11 de marzo del 2020, la OMS declaró a COVID-19 era una pandemia. Ese día fue un punto de inflexión para la salud pública. Durante las próximas décadas pensaremos en nuestro trabajo como antes o después de que el COVID cambiara las vidas, economías, sociedades y especialmente los sistemas de salud. COVID-19 se ha cobrado 1.5 millones de vidas en América Latina, y eso es sin duda un recuento conservador. Hemos aprendido mucho en los últimos 2 años. La lección más importante es que debemos invertir en el fortalecimiento de la salud pública y de los sistemas que la respaldan. Y cuando digo salud pública no me refiero solo a número de casos o campañas de vacunación. Cada vez que usted cruce una calle con seguridad o disfrute de una comida en un restaurante libre de humo o vaya por su vacunación anual contra la gripe, se está beneficiando del resultado de décadas de trabajo realizado por los profesionales de la salud pública. La salud pública es como una red protectora que es invisible siempre y cuando funcione. Hemos visto durante la pandemia de COVID-19 que lo que sucede cuando se apoya a la salud pública y lo que sucede cuando no se apoya. En algunos países y ciudades de América Latina, un fuerte liderazgo y una respuesta rápida y basada en la evidencia mantuvieron el número de hospitalizaciones y de defunciones relativamente bajo. En otros lugares, la politización de la ciencia y las medidas de control de enfermedades llevaron a un gran número de enfermedades y muertes que podrían haberse evitado. La importancia de coordinar las acciones fue muy clara. En Brasil, reconocimos el papel central desempeñado por el Consorcio Nacional de Departamentos Estatales de la Salud, por sus siglas CONAS, en la coordinación de la respuesta de los estados a la crisis, y le brindamos nuestro apoyo. Al principio de la pandemia, cuando el número real de defunciones estaba siendo cuestionado por el público, Vital Strategies y CONAS desarrollaron en conjunto el primer tablero nacional de exceso de mortalidad. Y más recientemente, desarrollamos una herramienta de visualización de datos de síntomas proporcionado por las plataformas de redes sociales que puedan proporcionar alertas tempranas a los responsables políticos sobre nuevos aumentos de casos. También desarrollamos la primera campaña nacional de comunicación con CONAS y otros socios como lo son el Frente Nacional de Alcaldes y los consorcios de departamentos de salud de la ciudad CONASEMS. Y ya casi 2 años después de que comenzamos a enfrentar este desafío global, necesitamos seguir trabajando para abordar lo que está por venir. Un determinante importante sería qué tan serio tomaríamos el coronavirus en el futuro.
será cuántas hospitalizaciones y defunciones habrá de causar y si nuestro sistema de salud puede manejar esa carga. Así como la temporada de la gripe se ha convertido en una forma de vida, es posible que enfrentaremos ambos virus respiratorios cada año. Esto significa vacunas para cada uno para disminuir la gravedad y otras medidas de comportamiento social. En este escenario, los sistemas de vigilancia y de datos bien reestructurados son esenciales. Necesitamos datos para rastrear nuevas infecciones. Y para prepararnos para las otras crisis del futuro, debemos trabajar en solidaridad. Necesitamos no solo aumentar la solidaridad en América Latina, sino también imaginar la solidaridad a un nivel global. Nuestro trabajo en Vital Strategies está anclado en la idea de que la construcción de sistemas de salud pública fuertes permitiría una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, especialmente aquellos con mayor riesgo de enfermedad y muerte prematura. Imagínese usted que el sistema de salud pública fuera un barco que debe llevarlo a través de un lago. Ahora imagine que el barco tiene una grieta grande y le está entrando agua. No puedes arreglar el barco mientras te hundes. El momento de hacerlo es seguro y duradero, es antes de que estalle la crisis. Y la forma en que realizamos este esfuerzo nos trae a la mente el trabajo creativo del arquitecto Louis Kahn. Él fue responsable de diseñar algunos de los edificios más importantes del siglo XX. Pero el edificio de la Asamblea Nacional de Bangladesh es probablemente su obra maestra. El enfoque del arquitecto Kahn para diseñar un edificio cambió drásticamente en la década de 1950, después de visitar las ruinas de estructuras de la antigüedad en Italia, Grecia y Egipto. Él quería repensar su trabajo, libre de los dogmas arquitectónicos. Y Kahn volvió a lo básico. A partir de una base sólida, produjo una de las joyas arquitectónicas del mundo. De la misma manera, Vital Strategies está analizando profundamente la salud pública a nuestro alrededor y cómo puede ser transformadora. Recientemente hemos invitado a nuestros colegas y socios y al público en general a Reimagine Public Health, que se basa en volver a los pilares fundamentales de la salud pública, la prevención, la equidad y la comunicación. Pero sobre todo la colaboración con las comunidades, con las organizaciones de servicios sociales y en todos los sectores y los niveles del gobierno. Las pérdidas sin sentido e innecesarias de la pandemia y la desigualdad que ha expuesto han abierto los ojos de millones de personas a la importancia de la salud pública. Millones de personas están inquietos y molestos porque han quedado desprotegidos y vulnerables. Reimagine Public Health nos llama a demostrar cómo la salud pública está entrelazada en nuestra vida cotidiana para que el público vea su valor inmediato y real. Las personas entienden que la buena salud no depende simplemente de medicamentos y de los hospitales, sino que significa evitar que las enfermedades y que las lesiones ocurran en primer lugar. Esto significa invertir en los sistemas de vigilancia y en la vigilancia, crear sistemas robustos para orientar las decisiones sobre la salud y asegurarse de que los intereses comerciales queden en segundo plano con respecto al interés público. También significa realizar exámenes regulares para enfermedades como la presión arterial alta, el colesterol alto y estos cánceres. Significa etiquetas de advertencia e impuestos. Y para reducir el uso de productos nocivos como desde el tabaco hasta el alcohol y los alimentos ultraprocesados. Significa reducir las fuentes de contaminación atmosférica y el impacto del cambio climático. Significa todo lo que hace las personas más saludables. Y por eso en Vital Strategies trabajamos en estos temas claves. Aquí en Brasil hemos trabajado con socios locales y gobiernos para apoyar una mejor salud. Socios como CONAS, que estuvieron en la vanguardia de la respuesta al COVID-19. A través de nuestro programa de datos para la salud,
Nos complace haber trabajado con el Ministerio de Salud de Brasil y con las ciudades de Salvador, Natal y Belo Horizonte para mejorar la calidad de datos sobre las causas de muertes en los estados y municipios. A través de nuestro programa de seguridad vial, hemos trabajado junto con líderes de las ciudades de Fortaleza, Campinas, São Paulo, Salvador y Recife, y el estado de São Paulo para reducir las muertes y accidentes en las carreteras y promover la movilidad activa y segura. A través de sus esfuerzos, Fortaleza logró una reducción del 47% en muertes por accidentes de tráfico entre el 2014 y el 2019, y ahora es un líder en el desarrollo de carriles para bicicletas. En nuestro programa de política alimentaria, trabajamos para apoyar un entorno alimentario más saludable. Hemos apoyado campañas en los medios de comunicación y esfuerzos para poner etiquetas claras en los productos alimenticios que adviertan a las personas cuando los alimentos son ricos en azúcar, sal o grasa. Las ciudades también son clave para la salud pública. Con más de la mitad de la población mundial viviendo ahora en entornos urbanos, las ciudades están en una posición única para transformar la lucha contra las principales causas de muerte, enfermedad y lesiones. Cambiar el entorno urbano es vital, ya sea a través de la prevención de enfermedades no transmisibles o las enfermedades cardíacas o pulmonares o el cáncer, o a través de esfuerzos para hacer las carreteras más seguras para todos sus usuarios. A través de nuestra Alianza para las Ciudades Saludables, que es una red de 70 ciudades alrededor del mundo, Vital Strategies coordina múltiples socios locales y globales en alineación con los gobiernos de las ciudades. Colaboramos para apoyar el progreso en las áreas de infraestructura y transporte, coordinación de medios de comunicación y vigilancia y cumplimiento. En marzo del 2020, la Alianza proporcionó asistencia inmediata para ayudar a las ciudades a responder a COVID-19. Este trabajo de respuesta al COVID-19 se centra en asistencia técnica y financiera y recursos prácticos orientados a los desafíos que enfrenta cada ciudad, desde el mantenimiento de los servicios de la ciudad hasta la gestión de la comunicación de riesgos, el ofrecimiento de orientación jurídica sobre medidas que protejan la salud y la seguridad. Y por último, con relación a la conferencia sobre el clima en Glasgow, quiero concluir mis observaciones con una reflexión sobre el clima y su relación inextricable con la salud. La salud tiene que ser un elemento central de la política climática. La salud debe formar parte del marco de rendición de cuentas para la acción sobre el clima. Y los organismos de salud pública deben alinearse con la agenda climática y colaborar con aquellos que trabajan para prevenir un desastre climático. Las consecuencias para la salud asociadas con el cambio climático y el costo económico potencial bien pueden ser muchas veces mayores que las que hemos experimentado durante COVID-19. No es algo que ningún sector pueda resolver por sí solo. Para reconstruir mejor, tenemos que hacer mucho. No podemos permitirnos que la salud pública se subestime o se dé por sentada. Esto llevará tiempo, pero podemos construir las soluciones a este desafío ladrillo por ladrillo. Eso también exige un enfoque más multisectorial, interconectado y colaborativo de la salud pública. Aprovecho para invitarlos a que se unan a Vital Strategies en la movilización de un movimiento que reconozca la importancia y relevancia de la salud pública en nuestras vidas cotidianas y restablezca la confianza en las instituciones y personas que trabajan para que nuestras comunidades sean más saludables. Muchísimas gracias a todos y por invitarme a este panel. Muito obrigado, Zé Luiz. Obrigado. Vou passar a palavra para o Eduardo, então. Eduardo, pedindo que você aborde o tema de como nós desenvolvemos esse modelo colaborativo, considerando essa situação de endemia para pandemia. De pandemia para endemia.
na América Latina. Obrigado. Perfecto. Primero agradezco la invitación a participar en este panel de alto nivel. Yo realmente había preparado una presentación para la cooperación en materia de salud en un entorno tan especial como es la de COVID-19, pero voy a tratar de ajustarla a este enfoque que se me pidió en el día de hoy. Y lo voy a hacer de una manera diferente a la de que me precedió por parte de José Luis. Voy a hablar sobre mi experiencia personal en abordaje de un problema a través de la cooperación en salud, concretamente en políticas de control del tabaquismo, y tratar de esa manera de estimular a otras personas, a otros profesionales de la salud que se involucren en acciones de cooperación para mejorar la salud de todos, incluido la situación de la actual pandemia. El tema que yo voy a abordar y que lo voy a tratar de relacionar continuamente al cómo llevar la experiencia que nosotros tenemos a la COVID-19, es que hay una relación entre la pandemia de COVID-19 con el tabaquismo, porque por un lado, el tabaquismo mata a 8 millones de personas por año y es la principal causa totalmente evitable de muerte y enfermedad a nivel mundial. Pero además, hoy sabemos que este consumo incrementa en un 50% los casos severos de COVID-19 y a su vez, esta conducta genera enfermedades no transmisibles que hacen mucho más vulnerables a aquellas personas que sufren de COVID-19. Por lo tanto, tenemos una sindemia, dos pandemias: tabaco, enfermedades no transmisibles, y por otro lado, una enfermedad transmisible como es la COVID. Yo voy a hablar desde la experiencia de un simple médico cardiólogo clínico que trabajó en cardiología intensiva, pero actualmente estoy retirado de mi práctica clínica, y expresar que desde los años 90 yo sentí una motivación por la prevención cardiovascular y elegí ayudar a mis pacientes a dejar de fumar. Comencé un programa de cesación de tabaquismo en un centro privado y luego la institución donde trabajaba como cardiólogo intensivista me pidió que desarrollara un programa allí. Y sin quererlo, en 1998 fui enviado al exterior a recibir un curso de capacitación en este tema, lo cual me conectó con el mundo. Y ahí empiezo el vínculo, la cooperación norte-sur, la cooperación entre los profesionales de la salud que van adquiriendo información es absolutamente fundamental. El siguiente aspecto es que, bueno, por esa conexión me a su vez asocié con una entidad, la Fundación Interamericana del Corazón, que me pidió les ayudase a trabajar este tema en la región. Y comencé a hacerlo. Al año siguiente participé en España en un congreso iberoamericano, Tabaco y Salud, y yo, que era simplemente un clínico ayudando a mis pacientes, entendí la importancia de las políticas de salud pública para abordar un tema de salud. Y aprendí también cómo la industria tabacalera había estado ocultando y manipulando información para defender su negocio a costa de la gente. Entonces acá vemos también otro paralelismo, y es el tema de la importancia de las políticas públicas, no solo el tratamiento individual de las personas, sino el desarrollo de políticas públicas. Ahí también me enteré que que la Organización Mundial de la Salud estaba lanzando el primer tratado global de salud pública, el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Y eso es una de las cosas que quiero rescatar. Hoy se está discutiendo un convenio global para prepararse para pandemias. Entonces, eso tiene una relación con esto que estoy mencionando. En ese Congreso de España aprendí también que Latinoamérica era de las regiones con mayor prevalencia de tabaquismo y menor desarrollo de aplicación de políticas de control del tabaco. Y eso me motivó a mí como profesional al volver a mi país
y redacté una carta que la hice firmar por 100 colegas y se la envié a nuestra Asociación Médica Nacional, el Sindicato Médico de Uruguay, para desafiarlo, para ver si iban a hacer algo al respecto de esta situación y de este tratado. Y eso es fundamental. Las asociaciones médicas nacionales se tienen que involucrar en temas como este que estamos tratando. Y como resultado de eso se crea una comisión de tabaquismo, me tocó ser el presidente designado a mí, y comenzamos acciones a nivel nacional. Al año siguiente me toca ir al Congreso Mundial Tabaco Salud en Chicago como becario, y ahí recibí un curso de entrenamiento intensivo y entré en contacto con la comunidad latinoamericana vinculada en este tema y me fui involucrando cada vez más en políticas públicas. Ese mismo año comenzaron las sesiones de este tratado global, el Convenio Marco, en Ginebra, y en 2001 yo ya estaba participando como sociedad civil en esas negociaciones y fui designado para coordinar los representantes de la región en dichas reuniones por la Alianza para el Convenio Marco, una red de redes presentes en más de 100 países. Y eso es otra forma que tenemos que ver, el desarrollo de redes globales de profesionales y gentes interesadas en tratar de encarar el tema de esta pandemia, pero también las futuras pandemias, cómo nos preparamos para ellas, si es que va a haber un tratado global. Esta participación fue en sí como asistir a una universidad global, porque recibí entrenamiento y capacitación de los principales líderes mundiales. Hoy, 20 años después, es mucho más fácil por la conexión que tenemos. Y en ese momento estreché relaciones con personas de todas partes del mundo, sociedad civil, gobiernos, organismos internacionales, y eso es fundamental, la generación de la red, la generación del intercambio y el respeto mutuo y la solidaridad mutua. En el 2002, varias organizaciones importantes de la región, la Asociación Norteamericana del Corazón, la del Cáncer, la del Pulmón y otras organizaciones, más la FCA, la Alianza para el Convenio Marco y la OPS, buscaban una persona que dedicase un tiempo a trabajar en la región para impulsar este tratado y su ratificación. Yo fui electo para esa posición y dejé parte de mi práctica clínica para viajar en la mayoría de los países, reunirme con las personas de sociedad civil, con políticos, con parlamentarios, hacer conferencias de prensa y fui un piloto de coordinador regional en este tema para otras regiones, porque después de mí vinieron en cada una de las regiones personas que se ocuparon de este tema. Y eso también hay que pensarlo. Tiene que haber gente que, además de lo nacional, se dedique a coordinar los esfuerzos regionales. El otro aspecto es que como no se contaba con muchos recursos a nivel regional para poder avanzar, ¿qué se hizo? Se trabajó en 3 estrategias. Adjudicar seed grants o becas semillas para impulsar pequeños proyectos de investigación o abogacía y de esa manera estimular e involucrar a organizaciones de sociedad civil en el tema. Y también el segundo era promover redes nacionales de control del tabaco para seguir avanzando. Y lo otro que usamos fue elegir un país modelo para aplicar las políticas de control de tabaco, en este caso, e iniciar un efecto dominó en la región. En este caso, por ser el coordinador, mi persona, por estar viviendo en Uruguay, se eligió este país. Al mismo tiempo, la OPS regional tomó la decisión estratégica de volcar sus escasos recursos en una de las disposiciones del convenio global, los ambientes 100% libres de tabaco, como forma de sensibilizar y apoyar el proceso del convenio marco. Y eso es también importante. Tenemos que ser estratégicos y decidir, bueno, ¿cuál es la estrategia más importante? En este caso de la COVID parece ser la vacunación, pero hay que estudiar bien cuál es el tema
estratégico para cambiar la situación en la región. Pero sin ninguna duda, el gran catalizador que tuvimos para cambiar la situación previa, que éramos los peores de la clase a nivel mundial, y después fue el propio tratado, el convenio marco adoptado en 2003 y que entró en vigencia internacional en 2005. E insisto en la importancia de tener un tratado global para prepararnos para la pandemia. El tratado influyó notablemente en todas nuestras legislaciones nacionales y fue el respaldo de nuestra acción. Y es un tratado multilateral basado en evidencia, con un enfoque integral y multisectorial, y que se caracterizó por un gran espíritu solidario y democrático, en cuanto fue posible financiar la participación de representantes de países de ingresos bajos y medios que de otra manera no hubieran participado, y contó con la activa participación de la sociedad civil como observadores, al tiempo que excluyó la industria tabacalera de las mismas. Por lo tanto, este tratado tiene que ser un tratado que permita escuchar a todas las partes, que junte toda la evidencia actualizada sobre la COVID-19 para prepararnos y evitar futuras pandemias. Hay un antes y un después de este tratado que menciono en el abordaje de la epidemia de tabaquismo, y puede haber un antes y después si logramos sacar este tratado adelante. Con respecto al país modelo elegido, Uruguay en este caso, en el año 2000, cuando empecé con el tema, impulsamos a esta Asociación Médica Nacional a crear la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, la primera en la región, que luego se replicó en Perú y en Chile. Esta alianza fue clave para la ratificación del convenio marco y preparar el camino para la legislación de control del tabaco. Este tipo de alianzas deben establecerse a nivel nacional con científicos, con personas que están en la primera línea y con políticos y legisladores para poder realmente llegar a políticas nacionales y encarar este problema. Luego de un taller de OPS en 2003, nos planteamos el objetivo de Uruguay, primer país libre de tabaco en Latinoamérica. 2003. Hubo una visión y nosotros tenemos que tener la visión de un mundo mejor preparado, con mejor salud para, digamos, evitar futuras pandemias, aparte de solucionar o terminar de solucionar esta. En la historia esta les cuento que sí, el 1 de marzo del 2005 llegó a la presidencia de la República el doctor Tabaré Vázquez, un médico oncólogo que escuchó a la sociedad civil y se comprometió con aplicar los compromisos contraídos por Uruguay al ratificar este convenio. Y Uruguay tuvo éxito en control del tabaco y se convirtió en líder. Implica, sin poder político, sin compromiso político, es difícil tener resultados y cambiar la situación y prepararnos mejor. Vázquez, el presidente, fue un factor clave en el tema del tabaco en Uruguay, pero no fue el único factor, porque en ese momento, en la región, había otro médico presidente y en ese país no pasó absolutamente nada, no hubo una diferencia en política. ¿Por qué? Porque además de tener un presidente, o sea, un político comprometido, hubo un trabajo previo de sociedad civil, de la academia, se establecieron lazos rápidos entre el Ministerio de Salud, el propio presidente y estas entidades, y hubo confianza y respeto mutuo. En ese contexto, y por eso, Uruguay se transforma el 1 de marzo de 2006 en el primer país de las Américas en ser libre de humo, lo cual parecía imposible poco tiempo antes. Y esto generó un efecto dominó en la región. Y a 2016, 18 de las 20 partes latinoamericanas del convenio habían aprobado los ambientes libres de humo de tabaco. Entonces, una estrategia puede ser tomar un país modelo, hacerlo lo máximo que podamos y mostrarle al resto que es posible combatir esta epidemia o prepararse para las próximas. ¿Cómo fue posible este cambio? Primero, porque hubo un tratado después. Segundo, porque hubo una gran cooperación y solidaridad entre los países. Y quienes estaban más avanzados
orientaban y apoyaban a los que venían atrás. Y cuando los líderes regionales fueron atacados, en este caso por una empresa, Philip Morris, todos salieron en su defensa. Y por último, quiero destacar la cooperación norte-sur. Sin ninguna duda, todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de organizaciones internacionales como la Unión, Vital Strategy, Campaign for Tobacco Free Kid, y organizaciones filantrópicas como la Bloomberg Foundation, que asignaron fondos para poder desarrollar acciones de abogacía y avanzar. Como resumen final, digamos que el proceso del convenio marco es un gran ejemplo de cooperación multilateral que se ha transformado en un movimiento de salud pública mundial que hoy es ejemplo para abordar las enfermedades no transmisibles y que entonces, a través de la cooperación internacional, de la cooperación regional y de la cooperación a nivel nacional, inter y multidisciplinaria, respaldadas por esta normativa internacional, nosotros pudimos tener un impacto y estamos teniendo un impacto significativo. Esto podría ser perfectamente replicable, salvando las distancias, en el tema de la COVID-19 y prepararnos para futuras pandemias. Muchas gracias. Muito obrigado, Eduardo. Bom, ministro, o José Luiz, ele nos trouxe como uma ênfase a questão do sistema de vigilância de dados. O Eduardo enfatizou a questão de um tratado global e também de redes globais de pessoas interessadas. O senhor esteve aqui, no meu entendimento, à frente da área da saúde do Brasil no momento mais difícil, que foi o início, onde o conhecimento ainda era muito escasso, onde nós realmente vivíamos a cada dia uma situação de muito desafio. O senhor à frente do Ministério da Saúde, nós, enquanto trabalhando em hospitais ou prestando serviço em saúde, tínhamos aí a cada dia uma situação extremamente difícil. E acho que ninguém melhor que o senhor para trazer essa questão da lição aprendida com a sua vivência e transpor isso. Até eu gostaria de reiterar a pergunta, se o senhor concorda com a minha visão de que nós já podemos vislumbrar uma transição de uma situação pandêmica para endêmica. Eu sei que nós temos uma situação mundial ainda muito complexa, com uma inequalidade, com muita diferença aí no acesso a vacinas, o que é um problema muito sério. Eu acho que moralmente até é uma coisa que é difícil de entender. Mas, frente a isso, se o senhor concorda que nós podemos já vislumbrar uma transição para uma situação endêmica, considerando toda essa vivência, todo esse aprendizado, como é que o senhor acha que nessa visão de América Latina nós podemos melhor trabalhar modelos colaborativos para enfrentar a situação de hoje e do futuro? Muito obrigado. Eu que agradeço a comissão organizadora do FIS pelo convite, a você, meu amigo Ari, aqui do Mato Grosso do Sul, aqui, transmito um abraço do meu irmão, seu colega, seu amigo aí de bancos de faculdade. Cumprimento José Luiz Castro, brilhante exposição, Eduardo Bianco, o tema do tabagismo, realmente um tema que o Brasil também avançou muito. Enfim, lutas que são feitas através de mecanismos. Eu vou procurar, Ari, até para tentar ter um pouco de lógica nessa fala, dizer como foi o início, quais eram as estruturas de governança que nós tínhamos para fazer essa colaboração, em que espaços isso se deram e como foi a resposta do mundo. O mundo se organiza desde o pós-guerra com mecanismos internacionais. A Organização Mundial da Saúde seria, em tese, o grande mecanismo de facilitador da humanidade para ela enfrentar uma crise sanitária global.
em tese, seria ela a grande colaboradora dos eixos de produção, de abastecimento. Ela seria o espaço aonde essas lideranças mundiais, respondendo pelos seus respectivos países e continentes, deveriam sentar para construir uma solução que fosse lógica e inteligente. Então, o primeiro ponto que nós vimos foi a falência desse mecanismo internacional por absoluta falta de líderes capazes de entender que o problema não era um problema físico das suas fronteiras. O início dessa pandemia ele é marcado por uma informação extremamente frágil da China, passando a impressão para a humanidade que seria mais um vírus, daqueles vírus pesados que ocorrem ali, como SARS, como MERS, que ocorreram nos últimos 20 anos ali naquela região, mas o vírus, rapidamente, ele se demonstra ser um vírus competente, um vírus de transmissibilidade sustentada, e foi derrubando os sistemas de saúde. O primeiro foi do Irã, achamos ainda que ali poderia ter algum tipo de fragilidade pelo fato dos bloqueios, mas depois derruba o da Itália, derruba a Alemanha, derruba a Inglaterra, derruba os Estados Unidos. E o que a América Latina, e aqui falo um pouco mais da América do Sul, pelo fato da nossa geopolítica ser mais ligada à América do Sul do que à América Central, do México para cima, eles se relacionam mais com os Estados Unidos e Canadá. O Canadá com um sistema de saúde mais organizado do ponto de vista de medidas preventivas e de assistência em saúde nas Américas, os Estados Unidos com aquele sistema dele muito fragmentado por estados, as academias não podendo exercitar, os Estados Unidos retiram o CDC, que era grandes olhos das Américas para ser a liderança científica, eles retiram do Bob Rutherford a condução dessa pandemia, passam para o Michael Pence. O presidente Trump pega uma caixa de cloroquina e começa a dizer que aquilo resolvia, isso contaminou outras lideranças, e na América do Sul a gente começa exercitando os nossos espaços. Eu ainda ministro, logo no início, saí do Brasil e fui à Assunção fazer a reunião com os ministros da Saúde do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, no âmbito do Mercosul. Ali nós fizemos a organização com a Organização Pan-Americana de Saúde e criamos o braço de articulação com os países andinos, para que nós pudéssemos fazer enfrentamentos articulados, com trocas de experiência e mecanismos de defesa da nossa região. O primeiro ato concreto foi quando eu designei a Fiocruz para fazer a capacitação tecnológica de todos os países para a realização do PCR-RT. Ela foi toda feita pela Fiocruz para todos os países da América do Sul e América Central. Depois, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, nós entramos naquela famosa guerra dos equipamentos de proteção individual, típicas do início da pandemia. Qual é a característica que se mostrou falida na América do Sul? O mundo resolveu aderir àquela economia de escala da China, de produção de máscaras, de produção de insumos, e a China fechou a exportação. Ela concentra 94% da produção mundial, respiradores, todos os monitores, e de repente nós vimos o mundo gritando, cada presidente partindo para sequestrar o maior volume possível de material. Vimos as enfermeiras inglesas usando sacos de lixo na cabeça para poder fazer uma tentativa de proteção individual, e nós, na América do Sul, extremamente vulneráveis, por conta da desindustrialização de saúde, dos insumos de saúde, insumos básicos, como seringas, todas elas sendo compradas, adquiridas da China. Mas isso afetou também o primeiro mundo. Então, um dos primeiros pontos de convergência das Américas será na construção de um complexo industrial em saúde para se fazer o eixo sul-sul. Os países africanos ficaram completamente desguarnecidos, os das Américas também, para ver se a gente diminui, até por uma questão de soberania regional, essa dependência absoluta de bens e insumos em saúde. A América do Sul também, nesse mesmo encontro, nós tentamos fazer um movimento em bloco, mas os líderes políticos envolvidos em eleições
sejam elas presidenciais ou regionais, começaram a tomar decisões unilaterais. A sequência de fechamento de fronteiras físicas nas Américas, ela se dá em função de pressões políticas, que não havia uma liderança capaz de organizar o diálogo dentro das Américas. Então, a liderança política tóxica, ela mostra que quando ela não está articulada, ela se associa ao vírus, ela virou parte da doença e é responsável por muitos episódios lamentáveis nessa pandemia. Nós vimos o colapso do Equador, nós vimos a situação dramática na Bolívia, nós vimos as inequidades, não só dentro do Brasil, mas as inequidades regionais de modelos de assistência à saúde e falta de acesso às vacinas. Nós não podemos pensar em normalização quando nós temos países que não alcançaram ainda 10% de cobertura vacinal dentro das Américas por falta de acesso a vacinas. Isso também reflete a desindustrialização. O Brasil ainda tem 2 estruturas produzindo vacinas, Butantan e Fiocruz, mas insuficientes para a escala regional. Nós vimos um mundo tão desqualificado de lideranças que nós passamos a ver as potências comprando 5, 6, 10 vezes a sua necessidade de vacina para depois fazer diplomacia fragmentada com vacinas, o que é de um cinismo ímpar na história da humanidade. Nós vimos uma discussão estéril no meio desta pandemia sobre romper com a lei de patentes, para que se pudesse ter. Isso tem que estar previsto naquilo que a gente chama do novo regulamento sanitário internacional, que vai ter que ser reescrito, porque nós sabemos que teremos uma nova pandemia, não sabemos quando, se será amanhã de manhã, se será daqui a 10, 20, 30, 50 ou 100 anos, mas é fato que teremos. O Brasil é um dos países de alto risco para a emergência de novos vírus, assim como os países da região amazônica. Quanto mais se entra na floresta, quanto mais se desmata, quanto mais se altera o ecossistema das florestas, mais vírus de equilíbrio selvagem passam por uma questão de sobrevivência para os seres humanos. E o monitoramento viral da região amazônica é muito baixo. Nós temos o Instituto de Medicina Tropical de Manaus, temos o Evandro Chagas e depois temos um vazio, o que nos torna um país extremamente vulnerável ao surgimento de novos vírus, com o avanço do desmatamento, e aí dialoga diretamente com a questão do clima e a saúde como um dos pontos de referência da questão climática, com a saúde como sendo um ponto de encontro e convergência. Esse é mais um ponto que pode haver colaboração no âmbito das Américas para monitoramento e vigilância em saúde, podendo ser coordenado pelo mecanismo existente, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a única estrutura, por exemplo, que dialoga dentro da Venezuela. A Venezuela é um país problema na América do Sul, ela não investiga casos de paralisia flácida, nós temos receio do retorno da difteria, nós não temos soro diftérico, se houver o retorno da difteria nas Américas, vai ser... o Brasil começa a produzir já sabendo que é só uma questão de tempo para ter novamente essa doença. Já tivemos a reentrada do sarampo por baixa cobertura vacinal. Então, de alguns pontos que nos são comuns, como, por exemplo, vacinas, é que podem surgir os grandes acordos para a América do Sul e, consequentemente, a América Latina, possa se comportar como um bloco regional de saúde e uma solução regional em saúde, e não mais um problema e um importador. O Brasil gasta mais de 40 bilhões de dólares, ele queima a safra de soja de Mato Grosso do Sul e meio Paraná para pagar a nossa dependência em saúde. O mercado brasileiro é muito grande e é um ponto também de convergência, de colaboração, a compra unificada dos países da América do Sul. Medicamentos para doenças raras, que são caríssimos. O Brasil negocia, pela sua capacidade com a indústria, por preços 60%, 70% menores do que o Uruguai. É proibitivo para o Paraguai e eles não querem a compra unificada. Esse era um tema que nós tratávamos dentro do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Aquele medicamento
Spinraza para atrofia medular espinhal, que era um medicamento caro. O Brasil disponibilizou todo o seu compartilhamento de risco e o preço que pagou e ofereceu para os países para comprar e disponibilizar numa câmara de compensação para os países para poder facilitar o acesso a esse tipo de medicamento nas Américas. Isso vai agravar. Esta situação será mais grave. Embora do ponto de vista da pandemia ou da epidemia, como você bem chamou a atenção, a gente deve passar, sim, para um caráter endêmico, e a gente vai ter boas notícias, não só da melhoria da eficácia das vacinas, já, se não me engano, é a Moderna que já sinaliza que vai colocar a vacina do corona junto da vacina da gripe. Ele vai ser mais um componente, e essa tecnologia tem que vir para os países para que isso facilite o controle dessa doença e barateie o preço dessas vacinas. Agora, a demanda reprimida nas Américas, ela é absurda. O nosso país fez menos de 40% das mamografias que deveria ter feito nos últimos 2 anos. O que significa que nós teremos um tsunami, um recuo do mar. Agora virá uma onda enorme de câncer de mama em fase 3 e fase 4. Eu estou dando o exemplo de uma, que é a mama, mas pode colocar próstata, pode colocar problemas cardiovasculares. A saúde será altamente infectada em toda a América por falta de medidas de prevenção nesses 2 anos. Esse também deverá ser um ponto de colaboração e precisa ser um ponto de colaboração. No século XXI, o que vai marcar a evolução científica é a terapia gênica, é genética. Depois que fizemos a codificação do DNA, veio o projeto Genoma, viemos com as descobertas dos genes que estão por trás de inúmeras doenças. Nós sinalizamos já com cura para atrofia medular espinhal, devemos ter cura para Duchenne, devemos ter cura para Alzheimer, para diabetes tipo 1, mas isso por uma técnica chamada CRISPR, que nós não somos detentores da tecnologia e precisamos ser. Do contrário, seremos presas fáceis no século XXI, que será o século da genética. O Brasil começa o seu programa de genômica, mas ele tem que ser feito em colaboração com os países latino-americanos, porque não pode haver uma solução isolada. Não é inteligente o Brasil ser detentor de algumas soluções e o Paraguai não ser. Nós precisamos do Paraguai saudável, nós precisamos da Bolívia saudável, nós precisamos do equilíbrio do ecossistema e do equilíbrio em saúde nas Américas. Nós precisamos sentar à mesa juntos no novo regulamento sanitário internacional que vem aí. O regulamento existente, ele se provou totalmente incapaz para uma crise dessa proporção. O mundo já se prepara. E dentro desse regulamento sanitário internacional é trânsito de pessoas e trânsito de mercadorias, inclusive de saúde animal, que interessa muito às Américas, já que nós somos exportadores de produtos primários. Então, ou a nossa diplomacia se aproxima e faz uma diplomacia em saúde, ou ela vai ficar isolada com graves impactos nas economias de toda a América. É necessário entender que nesse pós-pandemia, nessa endemia, esse vírus deixa um rastro de lesões de saúde mental. A saúde mental será o principal agravo a impactar os sistemas de saúde. O número de suicídios, de tentativas de suicídio, de depressão, tanto por causas orgânicas como por causas sociais, de desemprego, de perda de empresas, perda de formatos de trabalho, trabalhos que antes eram feitos presenciais e que passarão a ser feitos com ferramentas como essa que nós agora usamos, pegando uma mão de obra totalmente desqualificada nas Américas, e pagaremos um preço social durante todo o século XXI se não investirmos em educação para esse novo milênio de uma maneira articulada, de uma maneira conjunta. Temos uma ferramenta fantástica para a América Latina, que é a telemedicina, para poder aproximar, pelo menos, os especialistas dos médicos de saúde da família, que estão, no caso brasileiro, muito bem espalhados, mas no caso das Américas, ainda distante, para termos uma oportunidade de melhorar o acesso
universal das pessoas, que é uma das pautas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Portanto, temos um caminho enorme pela frente. A Convenção Quadro do Tabaco, tão bem lembrada pelo colega do Uruguai, ela precisa ser assinada pelo Paraguai, principalmente, que hoje é onde a indústria tabagista produz em alta escala, com baixíssimos impostos, e trata de passar para dentro dos países de uma maneira, o tabaco de uma maneira quase que a R$2, a R$1 dentro do Brasil, no Uruguai, minando o esforço todo dos países de fazer o combate ao câncer de língua, de pulmão, de bexiga. É necessário que essas lideranças em economia entendam que é bom negócio taxar o tabaco. É necessário que as lideranças entendam que é bom negócio uma política que as pessoas reduzam o consumo de sal e de gorduras saturadas, para que a gente possa diminuir a obesidade, principalmente a obesidade infantil e o consumo de açúcares nas Américas. O México tem uma boa experiência, os Estados Unidos pagam um preço altíssimo e vai morrer pela boca, pelo fato de ter negligenciado uma política de segurança alimentar. Nós fizemos um passo importante, que é o Guia Alimentar Brasileiro. Ele é disponibilizado para os países de língua portuguesa e pode e deveria ser disponibilizado para os países de língua espanhola, para que nós fizéssemos um enfrentamento em bloco, não de penalizá-los, mas de chamar essa indústria para uma alimentação mais saudável. São todas grandes oportunidades de estreitamento de trabalho dentro das Américas. O fato é, o modelo atual, concentrado na produção da China, está falido para a saúde, ele está condenado. O mundo busca alternativas. A Europa fala em usar os bunkers da Segunda Guerra para fazer estoque, o que é extremamente burro. Os Estados Unidos procuram desesperadamente uma alternativa à sua dependência desse tipo de produção para ter soberania. O Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, a América do Sul, a América Latina, o México, os Estados Unidos, o Canadá, nós chegamos a 1 bilhão. Nós conseguiríamos, sim, fazer uma indústria com alta escala de cooperação e produzirmos os bens das Américas numa colaboração norte-sul das Américas, mas principalmente no eixo sul-sul. Acho que os países têm grandes oportunidades, precisa liderança que coloque as próximas gerações à frente dos interesses políticos das próximas eleições. Se nós conseguirmos abrir a cabeça dessa gente e colocar isso numa agenda humanitária, de política social séria, que faça o enfrentamento dessas doenças que consomem bilhões de dólares dos trabalhadores latino-americanos para pagar por algo que não é de responsabilidade da América Latina, mas sim ela é vítima da indústria tabagista, da indústria alimentícia, daquilo que nos impõe de bens de valor agregado, tecnológico, e que por nossa incompetência deixamos de lado as doenças negligenciadas, que chamamos de negligenciadas e são negligenciadas por nós. A tecnologia da vacina com RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna pode ser a solução para a malária, pode ser a solução para a dengue, para a leishmaniose. Isso é uma oportunidade enorme de viés científico para nós trabalharmos. Então, oportunidades temos aos borbotões. Espaços de trabalho os temos com a Pan-Americana de Saúde, com o Parlasul, com o Mercosul, com os países andinos. O que falta é pôr sapato no pé e trabalhar. Se trabalhar e tiver boa vontade, a América Latina e a América do Sul podem dar uma resposta muito à altura do que se espera dessa nova humanidade. Essa globalização que exporta bens tecnológicos e consome os bens primários, dos quais nós somos vítimas, ela não condiz com a nossa história, com o nosso momento, com as nossas academias, com o setor privado do parque empreendedor da América do Sul, tanto brasileiro quanto argentino, principalmente, que foram sucateados, foram depenados por essa política absurda de concentrar todas as suas compras na China, e é preciso colocar um ponto de balanço nessa política, não com retaliação, mas criando as alternativas na América do Sul. Acho que as oportunidades são boas e
mas se não estiverem atentos, nós passaremos também o século XXI reféns dessa política nefasta de saúde que mostrou a sua cara nesse número pornográfico de quase 6 milhões de óbitos na América Latina. Espero que isso daí sirva de alerta para os líderes da América Latina e mundiais que não dá mais para jogar esse jogo do absurdo. É necessário que a gente aproxime a iniciativa privada e principalmente os poderes públicos para construírem soluções inteligentes, e há muito espaço para isso. Basta a vontade política e a decisão de enfrentar o problema. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro, e um fraterno abraço para o amigo Hércules, por favor. É isso aí. Bom, nós aqui já caminhamos para o final, nós tínhamos aqui 1 hora, nós já passamos 2 minutos. Eu queria, em primeiro lugar, ministro, agradecer a sua mensagem de esperança e a sua mensagem direcionadora no que diz respeito à visão. Acho que o senhor trouxe elementos muito importantes do que seriam pontos de convergência para uma agenda colaborativa na América Latina, envolvendo a questão do complexo industrial da saúde, envolvendo a questão de ter uma agenda ligada à inovação, e principalmente aí nesse caso a genética, envolvendo a questão de oportunidade de compras conjuntas e de colaboração entre os países, envolvendo a telemedicina, enfim. Acho que a sua fala foi um alento para todos nós e eu agradeço. Gostaria também de agradecer imensamente ao José Luiz e ao Eduardo pelas exposições, pelo que trouxeram, pelas contribuições para essa visão de colaboração, e mais uma vez agradecer a iniciativa FIS por ter nos dado a oportunidade de termos debatido esse tema aqui, e eu pessoalmente quero agradecer a generosidade de vocês de terem compartilhado seus conhecimentos conosco em torno desse tema. Muito obrigado. Uma boa tarde.